Tudo bem. Eu sorri, satisfeita que ele ainda estivesse sendo sincero comigo. Ele me olhou de um jeito cauteloso, como fizera antes, quando se preocupou que eu entrasse em choque. Dei um sorriso largo de estímulo e ele franziu a testa. Não ria. Mas como pode sair durante o dia? Ele riu mesmo assim. Mito. Queimado pelo sol? Mito. Dormir em caixões? Mito. Ele hesitou por um momento, e um tom peculiar entrou em sua voz. Não posso dormir. Levei um minuto para absorver essa. Nunca? Nunca. Disse ele, a voz quase inaudível. Ele se virou para me olhar com uma expressão pensativa. Os olhos dourados sustentaram os meus e perdi o fio da meada. Eu o encarei, até que ele desviasse os olhos. Ainda não fez a pergunta mais importante. Sua voz agora era ríspida, e quando ele se virou para mim de novo, os olhos eram frios. Eu pestanejei, ainda tonta. Qual? Não está preocupada com a minha dieta? Perguntou ele sarcasticamente. Ah, Murmurei. isso. É, isso. Sua voz era fria. Quer saber se bebo sangue? Eu vacilei. Bom, o Jacob disse alguma coisa sobre isso. O que o Jacob disse? Perguntou ele categoricamente. Disse que vocês não caçam pessoas. Disse que sua família não devia ser perigosa porque vocês só caçavam animais. Ele disse que não éramos perigosos? A voz dele era profundamente cética. Não exatamente. Ele disse que vocês não deviam ser perigosos. Mas os Quileutes ainda não querem vocês na terra deles, por segurança. Ele olhou para frente, mas eu não sabia se estava vendo a estrada. E aí, ele tem razão sobre não caçar pessoas? Tentei manter minha voz o mais estável possível. Os Quileutes têm boa memória. Sussurrou ele. Tomei isso como uma confirmação. Mas não permita que isso a deixe complacente. Ele me alertou. Eles têm razão em manter distância de nós. Ainda somos perigosos. Não entendi. Nós tentamos. Explicou ele lentamente. Em geral, somos muito bons no que fazemos. Às vezes cometemos erros. Eu, por exemplo, me permitindo ficar sozinho com você. Isso é um erro? Ouvi a tristeza em minha voz, mas não sabia se ele também tinha percebido. Um erro muito perigoso. Murmurou ele. Então nós dois ficamos em silêncio. Olhei os faróis girando com as curvas da estrada. Andavam rápidos demais. Não parecia real. Parecia um videogame. Eu estava ciente de que o tempo passava rapidamente, como uma estrada escura diante de nós. E tinha um medo pavoroso de nunca ter outra oportunidade de estar com ele assim de novo. Abertamente, sem os muros entre nós, pelo menos uma vez. Suas palavras apontavam para o fim, e eu rejeitei a ideia. Não podia perder um minuto que fosse com ele. Me conte mais. Pedi desesperadamente, sem me importar com o que ele disse, só para ouvir sua voz outra vez. Ele me olhou rapidamente, sobressaltado com a mudança em meu tom de voz. O que mais quer saber? Me conte por que vocês caçam animais em vez de gente. Sugeri, a voz ainda tingida de desespero. Percebi que meus olhos estavam úmidos e lutei contra a tristeza que tentava me dominar. Eu não quero ser um monstro. Sua voz era muito baixa. Mas os animais não bastam? Ele parou. É claro que não posso ter certeza, mas comparo isso a viver de tofu e leite de soja. Nós nos dizemos vegetarianos, nossa piadinha particular. Não sacia completamente a fome, ou melhor, a sede, mas isso nos mantém fortes o suficiente para resistir. Na maior parte do tempo. Sua voz ficou agourenta. Algumas vezes é mais difícil do que em outras. Está muito difícil para você agora? Perguntei. Ele suspirou. Sim. Mas agora não está com fome. Disse eu com confiança. Era uma afirmação e não uma pergunta. Por que pensa assim? Seus olhos. Eu disse que tinha uma teoria. Percebi que as pessoas, em particular os homens, ficam mais rabugentos quando estão com fome. Ele riu. Você é bem observadora, não é? Não respondi. Só fiquei ouvindo o som de seu riso, confiando-o à memória. Foi caçar no final de semana com Emmett? Perguntei quando ele ficou em silêncio de novo. Fui. Ele parou por um segundo, como se decidisse se diria ou não alguma coisa.
Eu não queria ir, mas era necessário. É muito mais fácil ficar perto de você quando eu não estou com sede. Por que não queria ir? Me deixa angustiado ficar longe de você. Seus olhos eram gentis, mas intensos, e pareciam amolecer meus ossos. Eu não estava brincando quando lhe pedi para tentar não cair no mar nem ser atropelada na quinta passada. Fiquei disperso o fim de semana todo preocupado com você. E depois do que aconteceu essa noite, é uma surpresa que você tenha passado por todo o fim de semana incólume. Ele sacudiu a cabeça, depois pareceu se lembrar de alguma coisa. Bom, não totalmente incólume. Como é? Suas mãos. Ele me lembrou. Olhei para a palma de minhas mãos, para os arranhões quase curados. Seus olhos não perdiam nada. Eu caí. Suspirei. Foi o que pensei. Seus lábios se curvaram nos cantos. Imagino que, sendo você, podia ter sido muito pior. E essa possibilidade me atormentou o tempo todo em que estive fora. Foram 3 dias muito longos. Eu dei nos nervos de Emmett. Ele sorriu, pesaroso para mim. 3 dias? Não voltou hoje? Não, voltamos no sábado. Então por que nenhum de vocês foi à escola? Eu estava frustrada, quase com raiva ao pensar em quanta decepção tinha sofrido por causa da ausência dele. Bom, você perguntou se o sol me machucava e não machuca. Mas não posso sair na luz do sol. Pelo menos não onde todo mundo possa ver. E por quê? Um dia eu mostro. Prometeu ele. Pensei nisso por um momento. Podia ter me telefonado. Concluí. Ele ficou desnorteado. Mas eu sabia que estava segura. Mas eu não sabia que você estava. Eu... Hesitei, baixando os olhos. O quê? A voz de veludo me compelia. Não gosto disso. Não ver você. Me deixa angustiada também. Eu corei ao dizer isso em voz alta. Ele ficou em silêncio. Olhei para ele, apreensiva, e vi que sua expressão era de dor. Ah, Gemeu ele baixinho. isso é um erro. Não consegui entender a resposta dele. O que eu disse? Não vê, Bella? Uma coisa é eu mesmo ficar infeliz. Outra bem diferente é você se envolver tanto. Ele virou os olhos angustiados para a estrada, suas palavras fluindo quase rápidas demais para que eu entendesse. Não quero ouvir que você se sente assim. Sua voz era baixa, mas urgente. As palavras me açoitavam. Está errado, não é seguro. Eu sou perigoso, Bella. Por favor, entenda isso. Não. Tentei ao máximo não parecer uma criança rabugenta. Eu estou falando sério. Grunhiu ele. Eu também. Eu disse não importa o que você seja. É tarde demais. A voz dele açoitou, baixa e ríspida. Nunca mais diga isso. Mordi o lábio e fiquei feliz por ele não poder saber o quanto isso me magoou. Olhei a estrada. Agora devíamos estar perto. Ele dirigia rápido demais. No que está pensando? Perguntou ele, a voz ainda áspera. Eu só sacudi a cabeça, sem saber se conseguiria falar. Podia sentir o olhar dele em meu rosto, mas mantive os olhos na estrada. Está chorando? Ele pareceu apavorado. Eu não havia percebido que a umidade em meus olhos tinha transbordado. Rapidamente esfreguei a mão no rosto, e é claro que as lágrimas traiçoeiras estavam ali, entregando-me. Não. Eu disse, mas minha voz falhava. Eu ouvi estender a mão direita para mim, hesitante. Mas depois ele parou e a recolocou devagar no volante. Desculpe. Sua voz ardia de arrependimento. Eu sabia que ele não estava se desculpando só pelas palavras que me entristeceram.